Mais um Pod Pets no Pod Vivax pra você. Antes de começar, eu quero deixar já uma atividade para vocês. No comentário aqui do YouTube, do Instagram, em todas as redes, plataformas aqui da Rede Vivax, deixa um tema que você tem curiosidade de ouvir aqui pra gente, tá bom? E hoje eu trouxe um tema que, olha, eu vou te falar, eu trouxe um tema e a responsável por esse tema me deu um tema do tema. Que é final de ano, né, Rafa? Doutora Rafaela Buena com a gente aqui, falando sobre nutrição pet, especialmente pra você. Tudo bem, Rafa? Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço muito por ter aceito o meu convite. Entre, né, tantos desacertos aí, a gente conseguiu um horário aí pra gente conversar. Finalmente, tô muito feliz que deu certo. Espero que seja também. um bate-papo bem proveitoso pra galera aí de casa. Com certeza será, porque olha, aqui nos bastidores a gente já tava conversando e tava sendo proveitoso, né? Eu já tava fazendo um monte de pergunta, como se a gente estivesse fazendo a gravação. Já, isso pode, Rafa? Isso não pode? E ela já tava respondendo. A gente já né? começou e falou, peraí, vamos dar uma pausa e começar a gravar? Porque já tá rolando um podcast inteiro aqui. Verdade, muito legal. Rafa, me fala um pouquinho da sua história, porque eu fiquei bem curiosa, né? Você tá 10 anos já de profissão, né? Como chegou nesse nutrição pet? Por que te despertou esse interesse na nutrição pet? Então, na verdade, assim, eu me formei em veterinária primeiro, fiquei atuando na área de clínica geral, comecei a ver muitos animaizinhos obesinhos, né? E aí eu fui primeiro para endocrinologia veterinária. E aí dentro da endocrinologia eu senti uma necessidade de conseguir cuidar também melhor da alimentação dos meus pacientes que tinham problemas endócrinos, né? Então eu atendo muito obeso, muito diabético, muito problema de tireoide. E aí eu fui me aprofundando nessa área também, fazendo diversos cursos de nutrologia, prescrição de alimentação natural, Legal. nutracêuticos, modulação intestinal. E aí virou um conjunto, endócrino e nutrição. Que legal! E hoje, então, você dá a alimentação adequada para esses que precisam de fato, né? Que tá com um pouquinho de gordura ali, um pouquinho... Inclusive, oi, minha irmã, tudo bem? Milka, aqui, ó, doutora Rafaela Bueno. Ela tá um pouquinho acima do peso, sabe? E me diz, vamos falar sobre a nutrição pet, né? Outro dia eu trago elas para falar para ela para falar diretamente de endocrinologia com vocês, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre nutrição pet, né? Até porque o nosso tempinho é curto, né? O que pode e o que não pode, doutora Rafaela? Me diz aí. Então, a gente tem hoje em dia, com a internet, que é algo maravilhoso, muita informação disponível. Só que às vezes fica difícil de triar o que é uma informação de qualidade real e o que é mito. Porque a gente tá vendo um monte de mito sendo difundido por aí, né? Sim. Então, pra gente ter um pouco mais de confiança, de certeza, busque, se você achou que é uma informação muito diferente do que você tá acostumada, pergunta pro seu veterinário de confiança, talvez ele te esclareça um pouco melhor. Né? Sim, melhor. E aí, o que a gente pode falar? Por exemplo, da cenoura, que a gente já tava conversando antes de começar, né? Pode ou não pode? Pode ou não pode? O que você acha? Me conta. Olha, então, falam que alimentos para baixo da terra não pode. Mito ou verdade? Depende de qual é o seu objetivo na dieta daquele paciente, tá? Então, se o pacientinho tá comendo já uma dieta muito rica em carboidrato, não tem por que você colocar mais carboidrato na dieta dele. Então, um animal que já recebe ração, não tem por que ele comer os alimentos que vêm debaixo da terra, que contém amido, como a cenoura, beterraba, as batatas, mandioca, mandioquinha, porque vai ser carboidrato demais, vai ser um excesso para ele, né? Então, quando a gente quer fazer o mix feeding, misturar alguma coisinha com a ração, geralmente nós, veterinários, recomendamos alguns legumes que venham de cima da terra, chuchu, abobrinha, vagem, brócolis, couve-flor, né? Ou uma proteína magra, por exemplo. Claro que tudo calculado dentro das necessidades do animal. Calculado. Ai, que palavra linda, né? Porque tem alguns tutores que não entendem o calcular dentro da alimentação, né? E vai colocando lá eternamente. Aí eu vou citar até alguém de casa, viu, dona Célia? Ela coloca eternamente frango e ovo lá na ração. E sempre tem essa alimentação. Pode, doutora? Então,
Pode se o veterinário estiver te indicando o que pode ou não, tá? Então, assim, o que a gente pode dar como extra com uma certa segurança? Até Legal. 10% das calorias diárias que o animal precisa. Então, se é um animalzinho que pode consumir 100 calorias por dia, que o veterinário calculou, ele pode comer 10 calorias por dia dos petiscos, dos extras, sem risco de desbalancear a dieta dele. Agora, passou disso, a gente já começa a ter excessos, às vezes, né? E aí ganho de peso lento e gradativo, que muitas vezes não é percebido pelo tutor. Isso Aliás, mesmo. nessa hora fica a dica, né? A gente com cachorro, com gato, a gente romantiza um pouco a obesidade, porque eles ficam lindos, fofinhos, dá vontade de apertar. Mas a gente tem que tomar cuidado, que para a saúde deles é mega importante manter no peso ideal, né? Legal. Então a gente fala, ó, quer dar coisa extra? Se for mais do que 10% das calorias diárias, passa com o veterinário ou com o nutrólogo para pegar o que realmente pode. Porque se é todo dia ele vai receber a carninha, o franguinho, então o ideal é que passe a entrar no cálculo do que ele pode mesmo. Ah, legal. E aí, por exemplo, o que você aconselha? 100% natural, alimentação ou a ração? Tá. Então depende da realidade de cada um. Eu costumo dizer assim, não existe receita de bolo para todos os pacientes que vá funcionar bem e que vá dar certo. Por exemplo, às vezes temos uma rotina muito corrida, às vezes não temos uma empresa disponível que prepare alimentação natural e a gente vai precisar da ração, que é um alimento completo, Facilitador, para né? facilitar a nossa rotina. É alimento completo. Hoje em dia eu vejo algumas coisas na internet assim meio pavorosas em relação à ração, né? Sim. A ração é o fast food do animal. É um Isso. alimento ultraprocessado. Você nem sabe o que tem lá dentro que você tá dando. É mito. Se a gente pega um alimento premium, super premium, fabricantes de qualidade, existe muita pesquisa, ciência e qualidade por trás do que tá ali na ração, tá? Eu super Interessante. confio, super indico. Tenho muitos pacientes que eu trabalho comendo ração pela vida inteira. Agora, quero dar alimentação natural. Putz, que legal, também é uma opção super interessante. Desde que passe com um médico veterinário que saiba fazer essa prescrição. Por quê? Pegamos receitas na internet, tá? Tem um estudo que saiu. E pegaram 100 receitas de internet para cães, gatos, dizendo que era completa e balanceada, tá? Fizeram os cálculos dentro dos softwares para ver se atendia a todos os nutrientes essenciais, que passa de 40, tá? 100% das receitas não eram completas e balanceadas, tá? 100% começa delas. Então. Então, se for fazer alimentação natural, que legal. Procure um profissional que se responsabilize por prescrever isso de maneira adequada para o seu animal. Aí começa a ter deficiência nos nutrientes, né? E não vai falar que foi a alimentação que deu, né? Porque o que mais chega no consultório hoje é o quê? O tutor, você dá isso? Não, mas eu não dou nada pro meu filho pet, é só ração, né? E quando vai ver, sempre tem algo a mais, né? Sim. Me diz um alimento super tóxico para um animal. A gente tem bastante receio das uvas ainda, né? Chocolate, que tem a teobromina dentro dele, que é bem tóxico, pode levar até a convulsões, dar sinais neurológicos do paciente. Cafeína para eles também não é legal. Carambola, açaí, a gente tem que ter cuidado. Cebolas e acebolados em geral, como a cebolinha. O alho, a gente tem assim, ó, duas linhas da veterinária ainda um pouco divididas em relação a ele. Porque tem os nutrólogos mais conservadores, digamos assim, né? E tem essa nova geração de nutrólogos chegando, tentando derrubar algumas crenças mais antigas e por aí vai. Então, assim, o alho, o que a gente tem? A gente tem alguns estudos que mostram que pode causar anemia nos animais. Só que esses estudos realmente foram conduzidos com quantidades grandes de alho, que proporcionalmente, quando a pessoa usa só para temperar, em teoria, não chegaria a causar esse potencial tóxico. Porém, eu, Rafaela, prefiro pecar por excesso de zelo do que por falta dele. Então, assim, e se meu paciente tem uma individualidade
que para ele tem um potencial tóxico maior? E se meu paciente consome esse alho a longo prazo todos os dias, será que não vai ter um efeito acumulativo? E quando vier a anemia, eu não vou dar conta de que foi o alho que causou? Então, eu ainda oriento não utilizar também alho e alho poró. E arroz? O arroz, se tiver dentro da prescrição de uma alimentação natural balanceada, em alguns casos, a gente vai usar. Então, sempre é necessário ter a prescrição veterinária. Sim, sim. Se você for dar só o arrozinho com carne, a longo prazo vai faltar nutrientes para esse animal. Que interessante. A alimentação natural geralmente precisa de suplementação. Sempre que você passar, o veterinário vai prescrever um polivitamínico junto, tá? Um pozinho que você mistura, que fique enriquecida de vitaminas e minerais. Porque a ração já vem enriquecida, já é adicionado tudo que eles precisam. Quando a gente passa para alimentação natural, se a gente tentar fazer o animal consumir tudo que ele precisa todos os dias, sem vitaminas, a gente vai ter que trabalhar com ingredientes muito exóticos, muito variados. Vai ficar difícil o preparo Manter a alimentação dele dessa forma. Exato. Então, para ter um preparo um pouco mais facilitado, sempre vem uma vitamina junto para complementar. Que legal. Estamos chegando aí no Natal, Ano Novo. Sim. O pode, não pode. Inclusive, a doutora Rafaela falou, ó, tem um tema aí que já dá pra gente especificar na hora da gravação, né? O que pode, o que não pode no Natal e Ano Novo. Natal e Ano Novo, tá? Primeira coisa que eu costumo falar, se é animalzinho muito sensível, principalmente aqueles de pequeno porte, ou que já tem algum histórico de problemas gastrointestinais, já avisa pra todo mundo da família que vai visitar, porque sempre tem aquele que dá a comidinha compartilhada da mesa, escondidinho, né? E aí a gente vê um monte de quadros de pancreatites, de gastroenterites, então a gente tem que ter muito cuidado. Panetone, eles não podem. Nada doce. As uvas, que são muito consumidas nessa época, né? As uvas passas também, não pode de jeito nenhum. Frutas secas, de uma maneira geral, a gente recomenda também que seja evitado, tá? Ameixa. Ameixa. Tem que tirar o caroço, mas geralmente ela vai vir desidratada e muito doce e concentrada. Então não chega a ser um potencial tóxico, mas eu recomendaria evitar. Pêssego. Pode. Ah, sem o caroço. Ok. Deixa eu ver. Peru. Se você der peru pro animal, tem que tomar cuidado, porque vai estar temperado. E às vezes são temperos que esse animal não tá acostumado a comer. Óbvio que sem osso, né? Sem nenhuma parte de osso, tirando a pele. Mas tem que tomar cuidado com o tempero. Se é um animal que não tá acostumado, eu evitaria. Mas ele não tem potencial tóxico, tá bom? Ok. Não vai intoxicar porque comeu peru. Uma dúvida, doutora. Antigamente, os SRD, né? O famoso vira-lata, né? Para alguns que não sabem. Eles comiam de tudo e até do lixo, né? Por que que houve essa mudança na alimentação mais precisa? Se a gente pega um passado bem recente, coisa de 30 anos atrás, o cachorrinho era o quê? O cachorrinho do fundo de quintal que ganhava o resto de comida, tá? Ou a ração mais baratinha que tivesse que começou a existir. Muitos anos, né? Então, esse viviam muitos anos. Eu me indago um pouco, porque, por exemplo, vivia muitos anos quanto? Um ou outro vivia 12, 15 anos, né? Então, talvez se ele tivesse recebido todos os cuidados necessários, será que ele viveria até 18, 20 anos, né? Eu sempre me questiono isso. Já chegou a fazer algum comparativo? Então, a gente não tem nada que comprove uma longevidade maior dos animais antigamente. Pelo contrário, os estudos mostram que, pelo menos os que chegavam até o veterinário, eram animais que morriam mais cedo do que hoje em dia. A longevidade é considerada maior quando a gente fala de estudos, mas às vezes é aquela pessoa que nunca levou no veterinário de antigamente, né? Sim. E aí, na verdade, eles nem iam para veterinários, né? Coitados. E aí, quando a gente fala, houve uma mudança muito grande de como o pet é considerado, né? Então, passou de ser o cachorrinho de fundo de quintal para um membro da família. Em muitos casos, até considerado um filho, né? Não só um membro, mas o filhinho mesmo da casa. Que já está considerado, né, eu acho que 90%, uns 80%, vai. Eu acho que é bem grande hoje em dia. E aí, quando você passa a ver esse pet como um filho, muda totalmente o que você espera de alimentação para ele. Você quer um produto, né, de tudo. Exato, você
que começa a passar a ver de uma outra forma. Antes eu via como eu tenho que alimentar aquele animalzinho. Hoje em dia eu vejo como que eu vou, através da alimentação, trazer mais qualidade de vida e mais longevidade, mais interação até, porque tem aquele momento do petisco, da recompensa, Sim. do treino, enfim. Então mudou 100% a visão dos pets e aí com isso a gente mudou também 100% a alimentação que eles recebem, né? Sim. Doutora, uma pergunta bem... sachê, pode? Pode, Pode? pode. Inclusive, temos muitos sachês que são alimentos completos e não petiscos, né? Não são alimentos complementares apenas. Então, quando a gente fala de um animal de porte muito grande, claro Sim. que ficaria muito difícil alimentar ele exclusivamente com sachê, comer 40 sachês por dia, né? Mas quando a gente fala de um gatinho, por exemplo, poderia comer exclusivamente sachê todos os dias. Mito ou verdade? Dizem que tem uma adição de sódio muito grande que pode trazer, né, um prejuízo à saúde deles. Mito! E aí eu fui buscar de onde Curiosidade pra surgiu, mim, hein? de onde surgiu esse mito? Porque eu me perguntava isso, né? Eu falava, gente, foi se perpetuando tanto. Deve ter algum fundamento, né? Sim. Fui atrás de descobrir. O que eu percebi? Quando você pega um sachêzinho, vem lá descrito, por exemplo, 1000 miligramas de sódio, tá? Só que não é por sachê, é por quilo de alimento. Então a pessoa olha uma ração de 10 quilos e tá lá 1000 miligramas de sódio. E aí ela olha um sachê e tá lá 1000 miligramas de sódio e ela fala, meu Deus, Sim, tem muito sódio nesse alimento. Sim, Só que sim. não, sempre vem a descrição da tabela nutricional por quilo de alimento e não só o que tá no pacotinho ali. Tanto que hoje, né, até prestando atenção nas minhas alimentações, eu vi lá que lá tem a especificação total, né, na tabela nutricional e do lado, né, ao lado já tá especificando 30 gramas, aí vê que é bem menor do que, por exemplo, 100 gramas na tabela nutricional. Existe isso também? Nunca reparei. Existe essa tabela também específica na ração ou no sachê? Existe por porção, existe por quilo de alimento. Porque nas tabelas tá assim, por porção e o valor total do alimento. Mas o mais comum é a gente ver por quilo, não por porção. Em humanos até vem com mais Isso. frequência, tá? Vem esse descritivo. Mas na medicina veterinária é mais frequente você ter o descritivo por quilo de alimento e não por porção. O que você encontra às vezes é a quantidade diária que o animal deveria ingerir daquele alimento. E aqui já fica outra dica, tá? É a quantidade diária, não é a quantidade por refeição. Sim. Já vi muitas vezes esse engano no Sim. consultório. Tem lá, o animalzinho pode comer de 10 quilos, 150 gramas por dia. E aí a pessoa dá 150 gramas de manhã, 150 gramas da tarde, 150 gramas à noite, né? Nossa, eu acho que esse conteúdo é especificamente direto pra minha família. De verdade, doutora Rafaela. Mas aí a gente vê 150 gramas, é desse tamanho. Como que a gente vai fracionar isso? Eles não vão ficar com fome? Tá. É outra coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de ração versus alimentação natural, tá? E alimentação natural aqui que eu quero dizer é a comidinha caseira, feita em casa, tá? Porque a alimentação também, na ração, pode ter uma formulação bem natural, tá? Sim. Então, o que acontece? A ração seca é um alimento bem concentrado. É retirada toda a água que tem naquele alimento para fazer um período de conservação maior, principalmente quando após aberto, né? Sim. Então, quando a gente retira a água, a gente tira em torno de 75% a 80% do volume daquela alimentação. Então, a gente tem a impressão que é muito pouco, mas coloca a água na ração, deixa lá um tempo e vê o tamanho que ela fica. Incha, verdade. Incha, tá? Verdade. Então, proporcionalmente falando, eu vou ter um prato de comida bem grandão, que vai ser equivalente a uma porção pequenininha de ração, só porque foi retirada a água, foi concentrado aquele alimento. Que interessante. Mas aí o animal não fica, então, com fome durante o dia inteiro. Mesmo a gente respeitando essa tabela nutricional, né? Ele não vai ficar com fome. Respeitando a tabela nutricional, em teoria, ele não vai ficar com fome. Tem animal que é comilão. Beagle.
Então, se a gente falar de um labrador, de um beagle, de um golden, de um dachshund, a gente vai falar de um animal que vai estar pedindo comida o tempo inteiro, tá? Então, para aquele animalzinho que é mais comilão, às vezes a gente usa algumas estratégias. Se o tutor põe e fala, não, percebo que ele tá ficando com fome ainda. Primeiro acompanha o peso e o score corporal. O animalzinho tá num peso legal, o score corporal tá ideal, então beleza, já tenho certeza que ele tá comendo o suficiente, o que ele precisa, não tá faltando nada pra ele. Mas ele ainda é faminha. Às vezes a gente fala, põe um chuchu, uma abobrinha cozidinha, um brócolis que é fibra, água, vai retardar o esvaziamento gástrico e aí o animal vai se sentir mais saciado por mais tempo. E tem algumas rações que são específicas para esses casos. Então, por exemplo, a ração light, ela é muito usada para pacientes que precisam comer um pouquinho mais para se sentirem satisfeitos, porque ela tem um pouco menos de calorias ali a cada quilo de alimento. E ela não é ideal para perda de peso, você sabia disso? Eu pensei que era para perda de peso. Então, para perda de peso, o ideal são as rações coadjuvantes de obesidade, tá? Por que isso, essa diferença? Porque para ter uma perda de peso saudável, você vai ter que ter uma restrição calórica ainda maior do que na light, mais significativa. Você vai ter que ter mais adição de fibras, mais adição de proteína para não perder músculo, massa magra no meio da dieta. Pelo menos o mínimo possível, né? E aí, baixo teor de carboidrato, baixo teor de gordura. Às vezes são adicionados nutracêuticos para trazer uma saciedade maior. Então, acaba sendo um alimento muito mais planejado para uma perda de peso. O light vai mais ali na manutenção desse peso. Que legal, bacana. E petisco? Petisco tem quantidade mínima por dia? Existem alguns petiscos hoje que estão fazendo que é natural. Mínima não, tem máxima. É, nossa, é verdade. É que eu vou na mínima, né? O mínimo do Sullivan é 3 por hora. Não, brincadeira, doutora, brincadeira. Mas, por exemplo, tem algumas que agora é 100% natural. Essas a gente consegue dar a mais no dia ou não? Também existe essa limitação da, por exemplo, nenhuma que como que eu posso dizer? Já de supermercado. Tá. Sempre que a gente fala de petisco, eu tô falando de um alimento complementar e não um alimento completo. Então, ele entraria naquelas 10% de calorias a mais que o animal pode comer no dia. Exato. Ainda assim, se é um animalzinho que tá com uma condição mais específica de saúde, sempre pergunta primeiro no veterinário que tipo de petisco ele pode ou qual vai ser restrito para ele. Agora, uma dica que eu dou desses 100% naturais que a gente vê por aí. Vai lá no rótulo e olha os ingredientes que contém, tá? Então. Às vezes tá lá 100% natural. Aí você vai ver os ingredientes, tem muitos aditivos, tem uma lista enorme de coisas. Eu falo assim, é legal quando a lista é pequenininha. Uma proteína, no máximo um conservante, um salzinho e nada muito além disso, cheio de farinhas e outras coisas. Farinha de aveia pode? Pode. É, inclusive, um prebiótico muito interessante. Alimenta as bactérias boas do intestino. Ai, que legal. E farinha convencional, pode? De trigo? Eu procuro evitar. Tem em muitos biscoitinhos, em muitos petiscos, né? Mas não tem um ganho nutricional interessante. Não é proibido, não é tóxico, mas eu procuro evitar. Bolinho de chuva, pode? Aí, ó, você fala que pode uma farinha no biscoitinho, a pessoa já quer dar bolinho de chuva. A gente já faz. Nossa, o Sully vai adorar. De jeito nenhum. Pipoca, pode? Pode. Sério? Sério, pipoca pode, Que eles legal. curtem muito. É legal que seja preparada em casa, que não seja de micro-ondas, né? Mas eles podem comer uma pipoquinha ou outra, sim. Mas uma ou o balde inteiro com a gente? Porque eu fico em dúvida. Você compartilha uma ou outra ali, pode, tá bom? Legal. Uma dica para quem tá em casa, doutora. O que você receitaria hoje para eles? Assim, que você verifica já no seu consultório, né? Diariamente, as dificuldades, enfim. O que você poderia receitar para quem tá em casa? Então, a dica que eu acho mais importante, que eu vejo muito na minha rotina, né? Eu fiz o levantamento ano passado de todos os casos que eu atendi no meu consultório. Adivinha qual foi o mais frequente?
O obeso? Obeso, tá? Então, a dica que eu gostaria de deixar é: cuidem do peso dos seus animaizinhos. O animalzinho que tá dentro do peso ideal, ele tem uma expectativa de vida de 2 anos a mais do que o animalzinho que está com obesidade. Isso é muita coisa, gente. Muita coisa. É um ganho muito significativo. Sim. Quando a gente fala de um Golden, por exemplo, que a expectativa de vida média é de só 12 aninhos, imagina você ganhar 2 anos a mais com ele, né? É. Que coisa maravilhosa. 14 E eu falei do Golden porque ele tem tendência a engordar mesmo, né? Não, e às vezes eu já recebi, né, Golden lá no pet shop, e aí eu falei assim, nossa, mas eu acho que é melhor levar no nutricionista, né, ou no endócrino, que ele tá acima do peso. Não, o meu veterinário falou que ele tá no peso ideal. Falei, tá bom? Uma dica que eu dou pra vocês em relação a saber se tá no peso ideal, gente. Completou 1 aninho de idade, 1 ano e meio de idade, o animal está na fase adulta. Se for de porte gigante, é até 2 anos no máximo, tá? Pesa o animal nessa fase quando vai fazer a vacina ali dele, a primeira vacininha dele de adulto, sim. né? E marca lá na carteirinha de vacinação. E todo ano você vai pesando e acompanhando. Saiu daquele peso, está saindo do peso ideal, porque ele não vai crescer mais, só pros lados, né? Dependendo do que for dar, tipo, o bolinho de chuva vai crescer bastante pros lados. Exatamente. E aí, então, mantém isso anualmente. Quando for aplicar V10, né, a raiva, enfim. Marca já... os pezinhos Legal. e acompanha. Começou a sair daquele pezinho que ele já tinha quando ele era adulto, só tá ganhando peso desnecessário, volta no veterinário, programa uma dieta. Isso que você comentou comigo, que você falou que ele tava gordinho, a pessoa negou, né? Isso é muito comum. Sim. Dificilmente alguém vem me procurar porque o animal está obeso. A pessoa vem encaminhada porque passou no ortopedista e o animal tá com dificuldade de andar. Exato. A pessoa vem encaminhada porque passou no dermatologista e tá com muito problema de pele que não consegue um bom controle. Então, assim, geralmente vem encaminhado de outra pessoa que detectou o problema. O próprio tutor não vê como um problema isso, né? Sim, pra eles é tudo muito fofinho. Exato. Gente, infelizmente a gente vai ter que parar por aqui, doutora. Ai, que rápido! Muito rápido. Eu falei pra você que era rápido, né? rápido. É muito rápido. Quero te agradecer por essa lição. Ainda bem que vai ficar gravado, porque depois eu vou ter que anotar tudo, porque foi uma aula que você me deu agora sobre nutrição pet. Muito interessante. Seu conhecimento foi enriquecedor. Eu acho que não só para mim, quanto para o público também. Muito obrigada, doutora Rafaela Bueno, por participar do Pod Pets aqui no Pod Vivax, viu? E te convido a voltar mais vezes. Muito obrigada, fiquei muito feliz, adorei a participação. Espero que tenham sido dicas proveitosas aí pra vocês. Tentei trazer Certeza. novidade, não só aquele beabá de sempre que a gente tá cansado de ver por aí, né? Quer ver ela aqui de volta? Dá um joinha aqui no YouTube, comenta no Instagram, fala assim, traz a doutora Rafaela, porque eu quero fazer um monte de pergunta pra ela. E a gente vai tentar bolar alguma coisa pra eu trazer as perguntas pra ela de vocês que estão assistindo aí. O que você acha, doutora? Eu super topo, eu tô esperando os comentários, hein, galera? Conto com vocês. Ah, que legal. Muito obrigada, doutora. E esse é mais um Pod Pets pra você aqui no Pod Vivax.